Presidente Lula apresenta melhoras, está lúcido e fala com a equipe médica, e você vai ver também. Governo federal ainda discute o tamanho do salário mínimo para 2025. Correios estão prestes a serem despejados de unidades por falta de pagamento de aluguéis. Amanhã é dia de mobilização nacional contra a dengue. Santa Catarina também se prepara. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Olá, 1 da tarde, mais 15 minutos, estamos chegando com mais uma edição do Informe Região, nesta sexta-feira, dia 13 de dezembro de 2024. Final de semana, gente, de comércio aberto, comércio de rua aberta em todas as cidades dos municípios aí, né? Sábado, com horário estendido até as 5 horas da tarde, domingo, das 4 às 10 da noite, tudo isso para movimentar aí o comércio e, é claro, de olho já nas compras de Natal. As pessoas estão fazendo as suas compras, estão indo ao centro à noite, pelo menos aqui na região sul, tudo está muito movimentado, a gente vê o aumento de veículos circulando, enfim, o pessoal aproveitando essa época do ano, os festejos, para dar aquela voltinha no centro quando não é permitido dia de semana, porque estão trabalhando, enfim. Então, final de semana de comércio aberto no sábado e no domingo, vai repetir o mesmo horário na semana que vem, até o dia 24, quando o comércio fecha às 5 horas da tarde. E olha só, a limitação do salário mínimo é a principal medida do pacote de corte de gastos anunciados no fim de novembro pela equipe econômica. A estimativa do governo é de deixar de gastar com aposentadorias e pensões cerca de 110 bilhões de reais nos próximos 5 anos. A incerteza do avanço do projeto do pacote fiscal gerou uma incerteza no Congresso sobre a inclusão do novo valor do salário mínimo que entra em vigor em 2025 no orçamento. O projeto de lei orçamentária de 2025 foi enviado ao Legislativo em agosto, com uma previsão preliminar para o salário mínimo de R$ 1.509. Porém, o valor final poderá ter uma diferença de até R$ 10, a depender da votação do projeto do pacote que altera a política de valorização do piso salarial no Brasil. Pelo projeto do pacote, que precisa ser votado até o final do ano, o valor mínimo subirá para R$ 1.518. Já pela regra atual em vigor, o salário mínimo teria o aumento para R$ 1.528, sem arredondamentos. Hoje, o valor está em R$ 1.412. O impasse se dá porque o relator do orçamento, o senador Ângelo Coronel, precisa abrir espaço fiscal nas despesas para bancar o custo maior do salário mínimo, em relação ao valor de R$ 1.509, que foi usado pelo governo como referência na elaboração do projeto. Segundo ele, os R$ 20 a mais teriam um impacto de R$ 7 bilhões por ano nas despesas do orçamento. O valor mínimo é fundamental para a elaboração de orçamentos como aposentadoria, pensão, benefícios de prestação continuada e outros benefícios que estão atrelados a esse valor. Antes de votar, o Congresso terá que avaliar a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025, para evitar um apagão orçamentário. Sem isso, o governo não poderá pagar as despesas, que gerariam uma paralisação na máquina administrativa. E olha só, gente, após ser interditada para a retirada de um caminhão que colidiu contra uma mureta de proteção, a Serra do Rio do Rastro já está liberada para o tráfego de veículos. O acidente de trânsito foi registrado nessa madrugada na SC 390, no quilômetro 409,7, de acordo com as informações passadas pela Polícia Militar Rodoviária Estadual. O caminhão acabou se perdendo e teve aí falhas nos freios e colidiu com esse muro. O condutor, que trafegava no sentido Criciúma, relatou que os freios falharam em um trecho de curva, resultando na colisão. Ele chegou a ficar pendurado, gente. Ele e um passageiro ficaram machucados e foram levados sem gravidade ao Hospital Henrique Lage, em Lauro Miller.
Foi de impressionar as cenas ali, mas está tudo certo, está tudo bem, eles logo estarão recuperados se tudo der certo. E olha só, gente, 7 em cada 10 brasileiros vivem em casa própria. Segundo o IBGE, os números levam em consideração a população que já quitou ou ainda paga financiamento de imóvel. Quase 147 milhões de pessoas moravam em domicílios próprios, o que representa cerca de 73% da população. Esse índice leva em conta imóveis já quitados ou herdados, que correspondiam a 63% da população, e 9% dos domicílios próprios ainda estavam com o pagamento em andamento. Em todas as regiões, a maioria da população residia em domicílios próprios sem financiamento pendente. A maior proporção foi registrada no norte, com 72%. Já o centro-oeste aparece como a região com o maior índice de população morando em imóveis ainda sendo pagos. Em 2022, 42 milhões de brasileiros moravam em imóveis alugados. O número representa quase 21% do total de moradores de domicílios particulares permanentes. Outro tipo de condição de ocupação se refere ao domicílio cedido ou emprestado, situação em que o domicílio não é próprio de nenhum dos moradores, mas eles estão autorizados pelo proprietário a ocuparem o domicílio sem pagamento de aluguel. Essa condição de ocupação reunia 5,6% da população brasileira em 2022. A situação de aluguel é mais comum no Distrito Federal e mais rara no Piauí. Em relação à condição cedido ou emprestado, o maior valor foi encontrado em Mato Grosso do Sul e o menor em Santa Catarina. A seguir, dívida dos Correios pode ocasionar despejo de agências. Uma da tarde, mais 25 minutos. Olha só, gente, os Correios estão enfrentando o risco de despejo em pelo menos 200 imóveis alugados em decorrência de um rombo de mais de 2 bilhões de reais entre janeiro e setembro de 2024. A estatal pode superar o déficit de 2,1 bilhão de 2015 registrado durante o governo de Dilma Rousseff. Os Correios registraram um déficit de mais de 2 bilhões de reais nos primeiros 9 meses de 2024, colocando em evidência os desafios financeiros enfrentados pela estatal. Apesar de rumores que atribuem o prejuízo exclusivamente à cobrança de impostos sobre compras internacionais de até $50, popularmente conhecida como taxas das blusinhas, economistas destacam que a questão vai muito além dessa medida, implementada apenas em agosto. Entre os principais fatores apontados está o impacto de um déficit acumulado de cerca de 1 bilhão, herdado de gestões anteriores, somado à queda de receita gerada pela ausência de reajustes tarifários nos últimos 5 anos. Além disso, o programa Remessa Conforme, que introduziu novas regras para importações, contribuiu para uma redução significativa no volume de encomendas internacionais. Outro elemento agravante é o histórico problema do fundo de pensão da estatal, que sofre com anos de má gestão e a falta de novas adesões desde 2008. A ausência de modernização estrutural e operacional dos Correios também é considerada um ponto crítico, afetando a competitividade da empresa em um mercado cada vez mais dominado por plataformas privadas de logística. Em nota, a estatal ressaltou que o atual quadro financeiro é resultado de um processo de sucateamento herdado da gestão anterior, que estava em meio a um plano de privatização. A nova administração destaca estar tomando medidas para reverter o cenário, incluindo estratégias para recuperar a receita e modernizar a operação. E olha só, gente, apenas 1% dos estudantes brasileiros do 4º ao 8º ano atingiram o nível máximo de proeficiência em ciências e matemática. Segundo o TIMSS, essa é uma primeira avaliação e é a primeira vez que o estudo foi aplicado no Brasil. O Brasil tem apresentado resultados preocupantes em matemática, especialmente em avaliações internacionais. O país ficou entre os piores do mundo em um ranking da qual participaram estudantes do 4º e 9º ano do ensino fundamental, de mais de 50 países.
Os resultados são do exame de tendências em estudos internacionais de matemática e ciências relativos ao ano de 2023. Os estudantes sequer alcançaram um nível de conhecimento que é considerado baixo. Na escala, a média do Brasil em matemática entre os alunos de 9 anos foi de 400 pontos, à frente apenas de 3 dos 64 países participantes, Marrocos, Kuwait e África do Sul. Em comparação ao resultado geral das demais nações nessa etapa, é como se o Brasil estivesse 3 anos escolares atrás delas. As provas são aplicadas a cada 4 anos, desde 1995, mas esta é a primeira participação brasileira no exame. A avaliação mostrou que mais da metade dos estudantes brasileiros de 9 anos não sabem tabuada e não conseguem fazer contas básicas de matemática e medidas simples. Isso inclui, por exemplo, multiplicação de números com apenas um dígito, como 4 vezes 5 ou 3 vezes 8, ou medir comprimentos com uma régua. Professor de matemática há mais de 32 anos, Aguinaldo destaca os desafios enfrentados nos últimos anos. Nós, como professores, enfrentamos a dificuldade de que é como ensinar para alguém que não queira aprender. Aquele tempo que a criança tinha que tirar em casa para rever, para tirar alguma dúvida, não está acontecendo. E graças a isso aí, a nossa modernidade, que é uma luta injusta, que nós da escola estamos lutando contra a tecnologia dos dias de hoje. Para o professor, algumas táticas e inovações de ensino da matéria são fundamentais para reverter esse cenário a longo prazo. Eu uso muito com os meus alunos, é o trabalho do raciocínio lógico através de jogos de raciocínio. Então eu trago para os alunos muito material mesmo, voltado a jogos de tabuleiro, jogos de mesa, para trabalhar o raciocínio deles, para forçar eles a pensar um pouco mais. E esses alunos que participam dos projetos, eles têm melhorado. Os outros colegas professores têm notado isso. E seria um dos meios que todas as escolas abraçassem esses projetos, que todas as escolas pudessem estar implantando esses projetos a título de incentivo mesmo. Mas são poucas escolas públicas que oferecem outros métodos de ensino e, para utilizar essas técnicas, inovar e trabalhar o raciocínio matemático e lógico só é possível através de atividades extracurriculares. É importante a gente conhecer estratégias, como aquela criança aprende, como é o processo de aprendizagem daquela criança, para a gente trabalhar de acordo com aquilo. Aqui eu uso através de jogos, ferramentas japonesas, não usamos telas nas nossas sessões, justamente para colocar um desafio para aquela criança que ela precisa pensar, ela precisa resolver aquilo. Então, ela vai, no tempo dela, da forma dela, encontrar uma resposta para resolver um desafio. O ábaco japonês, por exemplo, é especialmente útil para desenvolver habilidades em cálculos mentais, coordenação motora e raciocínio lógico. A agilidade em processar informações, né? Trabalha também a memória de curto e longo prazo. Então, são ferramentas que vão ajudar a criança a encontrar estratégias e ter um repertório para que ela desenvolva melhor esse raciocínio matemático e essas habilidades cognitivas relacionadas às estratégias. Esses métodos são tão eficientes que muitos adultos procuram por essas aulas a fim de aumentar a concentração e o raciocínio. Eu vi a diferença no sentido de concentração, de memória, de raciocínio lógico. Os jogos são várias ferramentas e o ábaco é uma coisa que ajuda muito. Então, acredito que para as escolas uma coisa que está precisando, talvez seja uma ferramenta boa. A base matemática é construída nos primeiros anos de vida escolar. Garantir que as crianças desenvolvam habilidades fundamentais desde cedo, como a compreensão de números e formas, é essencial para evitar lacunas de aprendizado que se ampliam ao longo do tempo. Gente, olha só que número impressionante. 1% dos alunos só estão engajados nessa tão importante disciplina. É de se pensar. Impulsionada principalmente pelo frango, o mercado de carnes brancas, no Brasil, tiveram a exportação em alta em 2024.
Sustentados pelo consumo interno e pela abertura de novos mercados do exterior, a Associação Brasileira de Proteína Animal emitiu uma nota comemorando o crescimento da produção e da exportação de carne de frango e suína no país, atingindo novas máximas históricas em 2024, que devem se seguir em 2025. As projeções para o ano ficaram praticamente estáveis para o setor de carne de frango, enquanto em suínos os resultados esperados são um pouco melhores do que a expectativa divulgada em agosto. Em nota, o presidente da associação, Ricardo Santin, disse que o quadro econômico brasileiro deverá manter sustentados os níveis de consumo do mercado interno, apoiados pela manutenção e competitividade do setor. Já o cenário externo, são esperadas novas aberturas de mercado na América Central e em países da África. O Brasil é o maior exportador global de carne de frango, estando entre os 4 maiores de carne suína. Para 2025, a produção de frango do país pode atingir até 15,3 milhões de toneladas, a alta anual de 2,7%. Já a produção brasileira de carne suína, em 2024, ficou estimada em 5,35 milhões de toneladas, atual de 3,8%, e em 2025 em até 5,45 milhões de toneladas, um avanço de 2%. Os embarques de carne suína em 2025 deverão somar até 1,45 milhões de toneladas, uma alta anual de 7,4%. A seguir, colheita direta do pé. Em Sara Propriedade abre as portas para essa experiência. Uma da tarde, mais 39 minutos. Os casos de dengue em 2024 aumentaram 400% em comparação com o ano passado. Para enfrentar esse problema, o governo do estado destinou 15 milhões de reais para financiar pesquisas e criar tecnologias que ajudem no combate ao mosquito, transmissor da doença em Santa Catarina. A Fundação de Amparo e Pesquisa e Inovação de Santa Catarina, FAPESC, selecionou 18 projetos de pesquisadores de 7 universidades para receber apoio financeiro. Esses projetos têm como objetivo desenvolver e melhorar tecnologias para combater o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. Porque nós temos que mapear, descobrir quem é o nosso inimigo, onde é que ele está, como é que ele se reproduz, como é que é mais fácil atacá-lo, né? Então é com pesquisa, por isso que a FAPESC está fazendo 18 projetos, nós vamos investir mais ou menos 15 milhões, para poder ter um domínio maior, um conhecimento maior sobre com quem nós estamos lidando. Os projetos escolhidos vão investigar vários temas, como o impacto da mudança climática na presença do mosquito Aedes aegypti, novas formas de controlá-lo e também usar a nanotecnologia e recursos naturais e análises de propagação dos casos de dengue em áreas urbanas. Além disso, também vão buscar maneiras de prevenir o avanço da doença. São mestrandos, são doutorandos, são professores que já atuam nos programas de pós-graduação, são alunos de graduação. Quando a gente olha o contexto das pesquisas, tem desde desenvolvimento de tecidos repelentes, até desenvolvimento de larvicidas, desenvolvimento de insetos estéreis, tem várias técnicas que sejam ou a campanha contra o inseto, ou para tratar sintomas da doença. A FAPESC já havia lançado o edital 37/2024, que destinou até 6 milhões de reais para apoiar pesquisas e inovações voltadas ao controle do mosquito Aedes aegypti. Com esse novo investimento, os estudos serão ampliados e fortalecendo as estratégias de combate à dengue. É fundamental porque nós temos que agir diferente com uma doença causada por um mosquito que se adapta a vários cenários, né? As mudanças climáticas elas estão impactando diretamente a sazonalidade da doença e no impacto que tem na rede. A FAPESC, que tinha lançado anteriormente, agora reforçou com um valor que chega no valor total de 15 milhões. Isso é fundamental para que nós possamos unir as tecnologias, as inovações ao combate a essa doença, unindo os esforços da população geral, do governo, da academia e de todo o setor produtivo também em ideias disruptivas para que a gente possa mitigar o efeito dessa doença. Faremos o dia D no sábado,
né? Iremos dotar as unidades também com tecnologias para identificar mais rápido a doença, para que a gente possa evitar o número de mortes, mas o recado continua, né? A dengue mata, e nós contamos também com o apoio da população para que evite um número maior da doença no nosso estado. E olha só, gente, colher a fruta direto do pé é o que muitos agricultores têm apostado nos últimos anos com o turismo rural. Trazer essa experiência para quem vive nas áreas urbanas tem aumentado a renda e também a gama de produtos ofertados pelas famílias. Uma frutinha saborosa que cai muito bem em qualquer hora do dia. A uva está na sua fase de colheita e um casal resolveu aproveitar a curiosidade das pessoas para investir no turismo rural, como a Evelyn, que todos os anos espera essa data para vir colher os seus cachos e aproveitar o momento. Eu acho muito interessante que aqui eles proporcionam essa experiência da gente vir aqui embaixo do parreiral, colher nossas caixas. A gente fica bem à vontade, tira um monte de fotos, então, criar memórias acho que é o mais legal. E é esse o objetivo da família Macciola quando abre a sua propriedade: proporcionar um momento totalmente diferente na vida de quem visita. Não é só a venda dos produtos, é realmente uma experiência nunca vivida antes. A Tamires e o Samuel são os donos da propriedade, que durante esse período recebe famílias, grupos escolares e visitantes de diversas partes do estado e fora dele, para fazerem a visita e a colheita. Essa ideia surgiu após a primeira vindima do casal, quando a safra foi tão positiva que resolveram continuar investindo. Familiares, amigos e conhecidos começaram a visitar a propriedade e acabou virando um negócio. No início, a gente não tinha buscado mercado, né? Até porque a gente não sabia o que ia produzir, porque a videira demora 5 anos para ela se formar. Então, a primeira safra, ela vai produzir bem pouquinho. E a gente esperava, certo? Vai ser bem pouquinho, a gente come, um pouco a gente presenteia. Mas a primeira safra já deu uma quantidade maior do que a nossa expectativa. Então, a gente teve que começar a ofertar para os nossos amigos. E daí os nossos amigos começaram a oferecer para os amigos deles, né? Os amigos dos amigos. E aí a curiosidade, uva aqui na Içara, uma região que não é propícia para uva, a gente pode visitar? Então, naturalmente, nasceu o turismo. Eles começaram a buscar por nós, assim, né? E a gente achou interessante, porque daí a gente pensou assim, a gente sai daqui, vai colher maçã na serra, e é muito legal colher do pé. Então, será que não é uma ideia a gente permitir que colha? Porque a gente começou vendendo só a caixa, a gente colhia e vendia a caixa, né? E assim tá crescendo, no boca a boca, assim, através da pessoa tá convidando, né, um amigo, a família. E não é só o parreiral. A propriedade cresceu e os negócios foram surgindo. Hoje a Tamires vende diversos produtos derivados da uva, além das cestas com produtos agregados da agricultura familiar do município. E também criaram um espaço para receber as visitas com o menu degustação, entre outros preparos que ela mesma faz. Tudo para incentivar o turismo rural na propriedade e em outras. Esse tipo de negócio vem ganhando força na região e interessados também de outras áreas. É algo que a gente está construindo, a gente está buscando se reunir, né? Então, assim, tem mais pessoas que estão interessadas em abrir a propriedade, e eu acho que isso agrega muito, porque mostrar para uma criança da onde vem a fruta, como é que funciona, que tem espaços, né, grandes, que é bom ter contato com a terra, enfim, com a natureza, né? Eu acho que isso vem agregar muito para todos, assim. Eu desejei isso para minha filha, busquei estar aqui para ela ter esse espaço, ter contato com a terra, com as plantas, mas eu desejo que seja o máximo de criança possível. Então, por isso, acho que impulsiona cada vez mais a gente continuar com esse turismo rural para que as crianças possam estar desfrutando também aqui do nosso lar. Enquanto isso, quem pode vem participar desses meses de colheita. Os visitantes compram as frutas na modalidade colha e pague. Tem momentos também de piquenique e várias outras atividades que o casal proporciona aos visitantes, que acabam transformando tudo isso em momentos realmente de criação de memórias. É isso, gente, uma opção de passeio. A criançada de férias, olha lá, a Tamires, o Samuel. Aqui em Içara é bem facinho de achar,
Bem fácil, Vidima Matiola, só seguir ali nas redes sociais. Depois a gente vai colocar também a reportagem no Instagram da TV, também o jornal fica todo disponível no canal do YouTube. Aí você pode localizar. É um passeio maravilhoso com seus filhos, aproveitar essa época de férias. E lá, a Tamires contou pra gente que inclusive Natal, Ano Novo, o pessoal vai lá na hora, depois ali do almoço, vão para lá com a família inteira, colher uva, conversar, lembrar dos tempos antigos, enfim. É um momento, né, especial para criar realmente memórias. E o incentivo, é claro, do turismo rural, que está crescendo bastante aqui na região sul de Santa Catarina, e propriedades como da Tamires, entre outras, vão se abrindo, vão se transformando para receber esses turistas, movimenta, gira o comércio, gira as finanças, né, dessas áreas rurais, o que é muito importante. Então, parabéns ao casal e parabéns pela iniciativa também, muito legal. Ó, quem sabe fica a dica aí para o seu final de semana. E com essa informação, a gente encerra o Informe Região dessa sexta-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias você acompanha seguindo as nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook, e no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Eu volto dentro das informações com os boletins Primavera durante o final de semana também. Às 2h da tarde hoje tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus, sede Criciúma, para você acompanhar. E às 4h, a Hora da Graça chega, fechando muito bem a nossa programação da semana, depois entregando para a HIT TV e, é claro, durante o final de semana você acompanha também a nossa programação. Fiquem com Deus, façam um bom final de semana, uma boa sexta-feira. Cuidado, vai vir muita chuva, gente, cuidado mesmo. E até segunda. Tchau!